Olá, meu povo! Eu sou o René Moreno aqui do Peãocast. Estamos falando sobre educação, criatividade, empreendedorismo e liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E mais uma vez, eu não sei o que está acontecendo com o meu aparelho, que o meu celular fica apagando, acendendo e a iluminação aqui está perfeita. Seja bem-vindo, você que acompanha. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, e estamos promovendo educação, criatividade, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Hoje a gente fala com a Mariana Maciel Gondi sobre comunicação. É um tema interessante? É um tema que pode ser que seja relevante no seu dia pessoal e profissional? Participe, ela vai falar de Sinop. Ela está 1 hora antes, ela está falando lá, é 8 horas da noite e nós estamos aqui às 9 horas. Se você apoia o canal Peãocast, apoie os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra no Magazine Luiza, nesse link Magazine Educar, tirando impostos, todas as comissões são destinadas para escolas públicas. Estamos fazendo a corrente do bem, apoie as crianças da escola pública. Estamos fazendo, participe também. Se você ainda não é inscrito no podcast, no YouTube, enfim, seja bem-vindo. E a Mariana já chegou, já estou conectando. Walter, meu professor de Doma Sem Violência, um abraço, fique com Deus, espero que esteja tudo bem por aí. Extrema, Minas Gerais, e por Extrema, temos que fazer o segundo módulo desse momento incrível, que é a Doma Sem Violência. Mariana Maciel, diretamente de Sinop, seja bem-vinda. Obrigada, Renê, muito obrigada pela oportunidade de participar com você no seu canal e compartilhar um pouco sobre esse tema tão relevante, tão importante que é comunicação. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado você. Eu esqueci onde fica Sinop. É Mato Grosso? Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Perfeito. É que o pessoal de Mato Grosso do Sul não gosta de ser confundido, né? Não é bacana confundir, né? Ô Mariana, eu preciso que você conte um pouquinho da sua trajetória, da onde você veio, aonde você está, para onde você vai, mas eu quero saber o seu lado pescador, mulher. Ah, pois é, né? As 2 vezes que você tentou ir em contato comigo, eu estava pescando. Aprendi isso aqui no Mato Grosso. E agora só me para Piracema, viu, Renê? Porque descobri esse amor aí pela pescaria, gosto demais. Tenho um parceiro que gosta da pescaria, então você já viu, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Que coisa boa. Olha, todas as vezes que eu falei com essa mulher, ela estava num barco pescando, mostrando foto para mim de peixe. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero viver essa vida. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez, se apresente, conta um pouquinho dessa trajetória, depois a gente entra ali no propriamente dito no tema, que é comunicação. Chapéu é seu, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Renê. Eu sou mineira, nasci em Lagoa da Prata, me criei em Capitão Enéas, também norte de Minas Gerais, Montes Claros, e há 4 anos eu vim para o Mato Grosso, né? Hoje eu moro aqui em Sinop, norte do Mato Grosso, e trabalho com coaching e consultoria, né? Atendendo aí as empresas. Quando você me mandou o convite, a princípio eu fiquei, gente, tem alguma coisa aqui muito em comum, né? Esse amor pelos cavalos. Eu tenho um projeto que chama A Vida Além da Baia. Eu falei, gente, mas como que ele sabe divulgar desse Meu Deus, que projeto? Então, devia ter um chapéu aqui também, viu? Porque compartilhamos aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado que você vai fazer uma segunda live explicando esse projeto seu, beleza? E vai estar de chapéu. Combinado. Olá. Oi. Aqui cortou um pouquinho, mas fica à vontade, vamos lá. Então, Renê, nós vamos falar hoje, compartilhar um pouco, apesar do pouco tempo, né? A comunicação é um tema vasto, extremamente relevante. Hoje, nesse novo tempo, nesse novo normal, ainda mais essencial o desenvolvimento, o foco nessa competência, né? Uma vez que ela impacta em todas as áreas da vida. Então, saber se comunicar e comunicar de uma forma assertiva
e conhecer os diferentes perfis no processo de comunicação é fundamental para a gente ter melhores e maiores resultados, relacionamentos mais saudáveis, um ambiente, um clima organizacional mais saudável também. Ô Mariana, é impressão minha, ou eu vejo tanta gente fazendo cursos de tanta coisa, né? Enfim, tem tanto, é tão amplo hoje, mas eu vejo pouca gente fazendo curso de comunicação, entendendo os canais de comunicação, entendendo que eu posso, tem aquela máxima, né? Até que você já falou em algum momento, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero me comunicar do jeito que a melhor forma para mim, para atender a outra pessoa, não. E aí você explica novamente, por favor. Eu acho que as pessoas investem pouco no quesito estudar realmente a fundo o que é comunicação. Qual que é a sua percepção disso? Eu concordo com você, né? Hoje em dia a gente tem estudado muito processos, mas até para realizar os processos, a comunicação é fundamental. Conhecer de negócios é fundamental e hoje 95% das empresas têm desafio na comunicação e ele impacta na produtividade individual e do time, impacta nos relacionamentos interpessoais, no trabalho em equipe, no engajamento, na área de vendas, e pouco se estuda, né? Porque a gente acha que comunicar é falar. Falar representa, segundo o Mebrain, apenas 7% do processo de comunicação. Só 7%. O nosso tom de voz, a comunicação não verbal, impacta muito, embora seja uma metodologia que tem sido muito questionada porque ela não considera o contexto, a situação, a emoção, a história, a bagagem de cada um e o canal de comunicação. Então, deixa de ser uma verdade a partir do momento que eu estou fazendo uma comunicação via e-mail, uma comunicação via WhatsApp escrita, os 7% vira 100%. Por quê? Porque eu não estou me expressando no tom de voz e nem nas expressões não verbais. Por isso é extremamente questionado hoje. Mas é importante a gente conhecer para a gente desenvolver a nossa comunicação não verbal para que ela seja coerente com aquilo que a gente fala. Existe uma situação que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas meu santo não bateu com o de fulano, meu santo não bateu de ciclano. Mas é claro, não precisa ser nenhum especialista em comunicação para saber disso, né? Afinal de contas, se eu estou falando uma coisa e o meu corpo, a minha expressão, a minha energia está falando outra, Foi da Mariana, mas ela deu uma travadinha. Oi, voltou, Mariana? Deu uma travada aí. Voltou, tá tudo normal agora, arrebenta. Então, conhecer o processo de comunicação, comunicar é o ato de se fazer entender daquela mensagem que eu desejo passar é compreendida conforme eu desejo. Só que nesse time, né, entre o que eu quero dizer e o que o outro entende, existem vários ruídos na comunicação. Conhecer esses ruídos são importantes para quê? Para a gente minimizar. O que eu quero dizer e o que o outro vai entender. Eu cortou um pedacinho, mas o que o outro quer dizer e o que o outro quer entender, cortou ali. Eu estava falando que o processo, né, de comunicação, existe um emissor e um receptor. E o canal, o meio que essa mensagem sai daqui e chega ali, eu preciso identificar para o objetivo que eu tenho qual é o melhor canal de comunicação para que eu evite os ruídos. E existem vários tipos de ruídos na comunicação, como, por exemplo,
o ruído da tecnologia, né? Ela pode não funcionar e isso vai impactar. Vai. Esse eu tô falando dele agora, tá? Porque nos slides não tinha, mas eu vou acrescentar. Aí, Fazendo ao vivo e aprendendo ao vivo, né? Então, positivo. por exemplo, a tecnologia causa um ruído na comunicação. Esse delay, esse time, o travar, pode prejudicar a compreensão da mensagem que eu desejo passar. A questão fisiológica, às vezes a pessoa, ela está com enxaqueca, ela está enjoada, está com algum ruído mesmo fisiológico, e se eu percebo isso e continuo comunicando, falando e não considero, eu vou ter que repetir, eu vou ter que corrigir alguma falha que possa vir a acontecer. Se Perfeito. simplesmente eu posso perguntar, Mariana, você está bem? Não estou, estou com enxaqueca danada, Renê. Então, ok, vamos falar sobre isso num outro momento, se puder esperar. Mas Ruído, isso é um feeling de quem está exatamente. passando e percebendo assim, eu estou descarregando um monte de coisa em você e, tipo, ela está entendendo. É um feeling de quem está se comunicando, seria isso? Seria exatamente isso, é perceber e ao perceber validar, checar, né? Porque às vezes a pessoa também não quer falar. E aí você pergunta, tá tudo bem? Podemos continuar? E se a pessoa disser que sim, que mesmo com a enxaqueca ela quer continuar, ok, você continua. Mas você Perfeito. vai ter uma postura empática em relação à situação do outro, para que isso não prejudique a mensagem. Outro ruído também que impacta muito na compreensão da mensagem é o ruído semântico. O que é isso? Às vezes eu estou conversando com pessoas que não têm o mesmo nível de maturidade profissional ou de conhecimento que eu tenho. E eu vou Certo. usar termos extremamente técnicos, que o outro não entende, não é do dia a dia dela, não é O do repertório meio dela. que ela. Exatamente. Aí você vai falar assim, nossa, aquela mulher falou tão bonito, mas e aí, o que você entendeu que ela falou? Ai, não entendi nada. Eu fui uma vez, há muitos anos atrás, eu fui assistir um treinamento, era uma imersão de 3 dias. E o palestrante falou 3 dias sobre a palavra paradoxo. E eu não sabia que raio era esse tal de paradoxo. Eu fiquei Quem que é três. esse, né? Quem que é esse cidadão chamado paradoxo que está na boca? Então, se ele explicou, eu não estava na sala essa hora, porque eu fiquei assim, eu fiquei voando, eu falei, meu Deus, o que é esse tal de paradoxo que eu não sei se é bom ou é ruim para minha vida, né? Mas é exatamente isso. Um beijão, um abraço pro Davi Teixeira, galera que está chegando, um beijo no coração. Todo mundo está deixando aqui um recado, já teve gente que escreveu aqui, ó, para Mariana, minha coach do coração, minha coach preferida, já mandaram mensagem aqui. Deixar um recadinho importante. A live, quando eu salvo a live, automaticamente é deletado as mensagens, automaticamente. Então eu convido você que está passando por aqui, mandando uma mensagem para Mariana, ou em outra live, em outro canal, se liga nisso aqui. Entra lá no IGTV, deixa o seu recado, deixa a sua mensagem para o convidado poder interagir com você, até responder uma pergunta pós-live. Senão parece que a pessoa não deu atenção, fica aquele sentimento, nossa, fiz uma pergunta, eu elogiei, nem me deu um retorno. Não é isso, é que deleta automaticamente. Fica aí o recado, por favor. Mariana, continue, desculpa interromper. Então, Renê, a gente entender, né, quais são os ruídos da comunicação, que é aquilo que você falou, literalmente a gente precisa de dedicar um tempo e estudar o processo de comunicação, né? Em todas as interações humanas exige a comunicação. Até quem não fala, até quem não tem a voz, né? O mudo em si, ele se comunica às vezes com um nível de assertividade maior que quem fala muito, né? Porque não é o que Sendo, você fala, a quantidade que você fala, é o que você fala e o como você fala. Existe um modelo, né, de comunicação chamado SEG. E o que significa isso? Eu acrescentei, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil das pessoas visualizarem. vamos Né? lá. Esse modelinho aqui de comunicação, onde o S significa sucinto. No processo de comunicação, quanto mais breve, mais sucinto você for, menos os ruídos vão impactar no processo de comunicação. O Você menos é precisa mais. também, você precisa também ser específico. O que é isso? Diga o que você quer.
com o nível de detalhes necessários para que o outro compreenda e entregue aquilo que você está pedindo. Seja generoso, o que significa isso? Cuidadoso com as palavras, com os verbos que você utiliza, com o tom de voz, com as suas expressões faciais, verbais, seus gestos, e cheque. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala aquilo que para mim é óbvio, né? Tem um livro do Jacob Petri que chama O Óbvio que Ignoramos. Então, aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Então, é importante que no processo de comunicação você sempre cheque. E ao checar, faça perguntas abertas, porque a pergunta fechada, principalmente para os mais introvertidos, para os mais tímidos, você vai perguntar, Renê, e aí, você entendeu? Ele vai falar sim, mesmo se não tiver entendido. Perfeito. Então, a pergunta fechada é aquela pergunta onde o outro vai falar, entendi, não entendi, sim, não. E a pergunta aberta, a pessoa precisa de interagir, você estimula a interação e tem a oportunidade, se tiver algum erro no processo, alguma falha na comunicação, você ainda tem a oportunidade de corrigir. E o que é uma pergunta aberta? Aquela pergunta que a pessoa precisa de interagir. Renê, diz para mim o que você entendeu do que eu acabei de explicar. Perfeito, E essa se é ao fabulosa. me explicar, você falar algo que não foi exatamente o que eu quis dizer, eu vou falar, Renê, me desculpe, isso que você entendeu, eu me comuniquei de uma forma talvez inadequada, eu vou explicar um pouco melhor. E vai lá e corrige no ponto que houve a falha na comunicação. Fabuloso, fabuloso. Que pergunta aberta e pergunta fechada eu desconhecia. Então, a pergunta fechada é aquela que a pessoa responde sim ou não. Responde de forma muito objetiva, sim, não, concordo, não concordo. Ela não estimula a interação. Perfeito. A validação em si, né? E a pergunta aberta, a pessoa precisa de detalhar mais, de explicar o que ela entendeu, ou de se posicionar, né? Dependendo do nível da pergunta. Não, perfeito. Nesse quesito de comunicação, nesse momento de pandemia, empresa e cliente, como que você acha que houve qual foi o resultado do sucesso ou não sucesso deste mercado, dessa nova comunicação entre cliente e consumidor, novo jeito de aprender, novo jeito de ensinar? Como que você vê esse momento e o que você vê isso no futuro, essa comunicação? Renê, eu vejo que para especificamente a comunicação é uma oportunidade imensa de escalar, de conectar, porque antes aquilo que a gente via com uma certa resistência, eu sou um exemplo disso, eu gosto muito da interação humana, do contato, e já já eu vou falar um pouquinho mais sobre esse perfil. E para o mundo virtual, para o mundo da tecnologia, das redes sociais, geram muitas oportunidades de também uma forma diferente de interagir, é um novo canal de comunicação sendo potencializado. Quem nunca fez live está fazendo. Eu sou um exemplo, né? Estou aqui me estreando nas lives com você, agradeço a oportunidade. É uma habilidade que eu ainda vou desenvolver, preciso desenvolver, nunca foquei nisso, mas vejo esse momento, esse novo normal, como uma oportunidade. Ou seja, de qualquer lugar do mundo eu posso trabalhar, eu posso me conectar com pessoas, eu posso compartilhar conhecimento, eu posso aprender, eu posso servir. Eu posso servir? Continue. Travou aí, né? Eu posso servir e ser servida, né? Hoje, a questão dos cursos online, as faculdades, quantas faculdades hoje que MBA só eram presenciais? Um exemplo, nós estamos aqui no norte do Mato Grosso, onde existe duas companhias aéreas, poucas quantidades de voo, que esse deslocamento, um curso que seria, vamos um exemplo, um curso que seria R$ 5.000,
presencial aí em São Paulo, para a gente custa 8, 9 por conta do custo do deslocamento. E hoje é Deslocamento. possível fazer esse curso dentro de casa, no conforto de casa, da minha cidade, do meu trabalho, com um custo de deslocamento que não existe mais. Então eu E até vejo o com próprio muito curso, bons olhos. até o próprio curso mais barato, porque é mais escalável. Então, Exatamente. o professor consegue reduzir o valor, a estrutura é outra, né? Quantas coisas possibilitaram, principalmente, ampliar conhecimento nesse momento, a comunicação realmente. É fundamental. E a questão da resiliência, né, do se adaptar para as mudanças. Né? Na verdade, essa pandemia, ela só antecipou, eu acredito, esse novo cenário. Nós, por exemplo, Perfeito. tem empresas que eu trabalho que a gente não tinha o hábito de fazer muitas reuniões virtuais. E hoje a gente faz muita reunião virtual com um alto índice de produtividade, de foco, de resultado que antes a gente não validou, a gente não validava isso. Não usufruía desse meio de comunicação, deste canal de comunicação. Por exemplo, olha o nosso contato, esse network só está sendo possível. Presencialmente, nós nunca nos vimos. Aliás, no Rádio Work Papai do ano passado, você estava lá, né, com o Murilo Gun. Eu estava Verdade. lá também, mas não foi por conta do evento específico, mas por conta do WhatsApp, de grupos que nós participamos, que foi possível Exato. esse momento aqui. E que não fosse essa situação atual, talvez nós não teríamos nos conectado. Então, é doido isso, né? A gente estava no mesmo evento presencial e não nos falamos. E hoje, virtualmente, sem se conhecer pessoalmente, a gente está falando. Então, assim, aquela história, tem que estar naquele local para a gente falar com as pessoas, não que não seja. Eu adoro relacionamento, adoro eventos presenciais, mas não é pura verdade, não é uma verdade 100%, né? E só para, se me falha a memória, a gente está se falando por causa do Instituto Êxito, é isso? Exatamente, foi lá Ah, que você me mandou o convite pelo grupo que nós participamos dos professores lá do Instituto Êxito. fabuloso. Inclusive vai ter um summit incrível ali no Instituto Êxito, agora no final de outubro ou final de novembro, agora me falha mesmo, 24 a 29, Sim. que é um curso, né, que todo mundo tem acesso, cento e poucos palestrantes do maior nível possível, e a gente está falando de comunicação, então tem acesso, né, a população, o mundo, né, o brasileiro que está fora do Brasil, ele tem acesso a um evento com custo zero, enfim, é isso que você acabou de, nós estamos apenas validando o que você acabou de falar. É, como diz a Antonieta aqui, né? Realmente é uma mudança de cultura, né? São paradigmas que estão sendo rompidos, oportunidades que estão sendo criadas, e inevitavelmente quem não se adaptar, quem não se ajustar a essa nova realidade, inevitavelmente vai ficar para trás ou vai ter muito mais dificuldade, né? Então, quanto Você, antes a gente se adaptar, aprender e a se desenvolver, mais rápido a gente aproveita essa oportunidade. eu vejo no dia a dia no trabalho, enfim, todas as relações, muita gente procurando perfeccionismo. Tipo, se não que ser perfeito, ser detalhista seja ruim, de forma alguma, né? Todo mundo gosta de chegar numa casa, num restaurante, e as coisas são bem detalhadas, bem arrumadas. Mas eu percebo que tem muita gente se preparando demais, esperando o momento certo, né? Tipo, eu ainda não tenho o meu telefone perfeito para fazer a live. Eu ainda não tenho o texto perfeito para fazer a live. A minha internet não é perfeita. Eu vejo pessoas sempre buscando uma bengala para se apoiar, para tomar uma decisão para o próximo passo. Ou seja, do ponto de vista de comunicação, Mariana, você acha que a pessoa que é muito, extremamente detalhista ou exigente com si própria, ela também acaba atrasando o processo em alguma forma? Inevitavelmente, né, Renê? Esse é um dos estilos, né, um dos canais de comunicação, segundo a programação neurolinguística, chamado canal preferencial. E existem três tipos: o auditivo, o visual e o sinestésico. Então, as Ótimo. pessoas que processam
como você acabou de descrever basicamente as características de um auditivo, que são aquelas pessoas mais orientadas ao processo, a organização, o início, o meio e o fim das coisas. Eles são um pouco mais introvertidos, né, os auditivos. Então, eles buscam muito essa perfeição, porque eles gostam de fazer a coisa certa. E não que não é certo não fazer a coisa certa, mas às vezes a busca pela perfeição, pelo momento adequado, você perde o time. É aquele negócio que o cavalo arriado não passa, às vezes, duas vezes na sua porta. Então, um dos desafios desse perfil é exatamente a tomada de decisão pela busca constante dessa perfeição do momento. Eu preciso ter todo o conhecimento, eu preciso ter o melhor aparelho, a melhor internet para começar a fazer. Não que isso não seja importante, o planejamento é importante, mas tem coisas que a gente só aprende fazendo. Então, Platão já dizia, né? Aprender é mudar a postura. Não adianta você aprender, ter muito conhecimento, ser um PhD em como nadar se você nunca pulou na água. Você não vai ser um bom nadador. Eu já escutei que a frequência vem antes da excelência, né? Que muita gente quer ser excelente naquilo que não faz, né? E o perfeito, né, é melhor, feito é melhor que perfeito. O que você acha dessas duas frases? Renê, eu concordo porque a frequência é o seguinte, quanto mais eu faço da mesma coisa, melhor eu fico. Vamos dar um exemplo, dirigir. Eu vou citar o meu exemplo. Tá. A primeira vez que eu entrei num carro para dirigir sozinha, eu estava indo numa consulta de um dermatologista. Ele me pediu um exame de lúpus porque ele achou que eu tinha lúpus de tantas placas vermelhas que eu fiquei no corpo de nervosa. Eu parei no meio do caminho e terminei de chegar a pé. Eu tinha conhecimento, eu tinha habilitação para dirigir, mas eu não tinha prática, eu não tinha experiência. Sim. Hoje, anos depois, que eu não vou contar quantos, sei lá, tem 15, 20 anos de habilitação, hoje a gente dirige, eu não preciso mais pensar se a seta é para a direita, para a esquerda, a meia embreagem e aquele nervo, aquele desespero. Hoje, dirigir, eu já estou no processo competente e inconsciente do conhecimento. Eu não preciso mais pensar para dirigir que a marcha é para a direita, primeira, segunda, terceira. Né? Eu ficava ensaiando em casa para poder dirigir. Podemos então, trazer essa... mais a gente faz, melhor a gente fica. Trazendo essa experiência de carro, de volante, enfim, isso também acontece na comunicação, quando a pessoa estuda a comunicação, entende o que é visual, o que é sinestésico, o que é auditivo. No início ainda é forçado, né? Ainda é uma coisa que ela tem que pensar, mas se ela exercitar isso, vai virar automático? Seria isso? Com certeza, o conhecimento, quanto mais você estuda e aplica, mais ele se consolida e melhores resultados você vai ter. Então, talvez para muitos que estão assistindo, é a primeira vez que tem contato com esse conhecimento. Então, não vai sair por aí rotulando, você é auditivo, você é sinestésico. Não, porque precisa de um tempo tanto para praticar e quanto para se observar. Existem muitos testes na internet, mas nenhum teste é tão eficiente quanto o seu autoconhecimento. Perfeito. É você quem tem que se avaliar qual canal em você predomina e que você se comunica na maior parte do tempo. Mariana, qual é o canal que você melhor se comunica? Oi, Mariana. Travou de novo. Se você deu a resposta, responda novamente. Mariana, qual é o canal que você se comunica? Eu vou te explicar os outros dois para você me ajudar, pode ser? Tá bom. Então, eu já falei dos auditivos, que são as pessoas que se comunicam
São pessoas mais orientadas a processos, geralmente mais introvertidas e gostam de fazer a coisa certa. Elas se orientam de início, meio e fim. Elas não gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Elas têm muito foco, executam e depois partem para uma nova tarefa. O segundo tipo que eu vou compartilhar são os visuais. Os visuais gostam de fazer as coisas rápidas, são orientados a resultados e são mais extrovertidos, mas não no sentido de ser engraçado, no sentido de ser direto, rápido, objetivo, pragmático. Enquanto o auditivo ama todos os detalhes, ele precisa de entender tudo para tomar uma decisão, o visual vai lá e decide. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente corrige. O visual não pensa tanto como o auditivo para tomar uma decisão. Por exemplo, eu nunca fiz uma live, é a primeira. Você me mandou um convite, eu aceitei. Eu não sabia como que eu ia fazer. Eu falei, bom, eu aceito o desafio. E para eu ficar boa nesse negócio, um dia eu vou ter que começar. E que bom que eu estou começando com você. Então, eu te respondi sem ter o recurso, sem ter a habilidade, sem ter o conhecimento específico. E tá tudo bem, eu não vou fazer hoje. Você é visual, você é visual. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento com os recursos que eu tenho. Fabuloso. Você é mulher visual e acho que é o tal do sinestésico também, acho. Agora vamos para os sinestésicos. Os sinestésicos, eles gostam de fazer e aprendem fazendo junto. O auditivo gosta de fazer certo, o visual gosta de fazer rápido e o sinestésico gosta de fazer junto. Não adianta você falar, não adianta você mostrar, é importante praticar. Não adianta falar sobre o conhecimento, ele precisa de uma dinâmica, de uma experiência para vivenciar aquele conhecimento. Então, eles são orientados a pessoas, amam pessoas, né? São mais extrovertidos no sentido de ser engraçado mesmo, são bons comunicadores, têm uma gesticulação gregária, gostam de conectar pessoas, ótimos mediadores de conflitos. Então, por que é importante esse conhecimento? Primeiro, para a gente respeitar as diferenças, entender que ninguém é melhor ou pior. E que quando eu atuo numa profissão, num trabalho, numa atividade, que eu consigo atuar a maior parte do tempo no meu canal preferencial, eu trabalho mais tempo de forma natural e menos adaptada. Fabuloso. Então eu sofro menos. Esse conhecimento ajuda também nisso. Ajuda você a se comunicar no canal que o outro aprende. Lembra que eu falei lá no início que não adianta eu tratar o René como eu gosto de ser tratada. Porque talvez o seu canal é diferente do meu e aí eu não vou me comunicar de uma forma assertiva com você. Positivo. E se eu tenho a mensagem, eu que tenho que adaptar a minha comunicação para me comunicar com você. Você sabe que você estava falando sobre isso? Eu sou assim, se você me ensinar a fritar ovo, eu tenho que parar e fritar ovo, eu tenho que aprender. Não adianta você ensinar outra receita, eu preciso parar, fritar, eu vou errar de novo e no terceiro possivelmente vai ficar legal. Mas eu preciso fazer a prática. Aquilo que você me ensina, eu paro e preciso praticar rápido. Então eu acho que eu sou sinestésico e sou meio visual, viu, Mariana? Resultado rápido, né? É mais ou menos isso. Eu brinquei hoje no treinamento que eu estava dando o seguinte, ó, você vai indicar um filme para um visual, ele vai te perguntar o fim do filme. Se ele achar interessante o fim, ele pode ser que ele vai assistir o filme. Meu Deus do céu, o fim do filme. E se você convidar um sinestésico, você vai ter que assistir o filme junto, comer pipoca, dar risada, porque é assim que ele gosta. E aí se você dormir no meio do filme, a pessoa desliga a televisão, desliga o que estiver assistindo e fala, você me chama para assistir e dorme? Tipo, essa pessoa é bem sinestésica, né?
Exatamente. E aí ela vai assistir o filme, vai querer assistir o segundo, o terceiro. Por quê? Porque gosta de se relacionar com pessoas. Mariana, nós já passamos dos 34 minutos, embora tivemos alguns travadinhas, que é delay. Queria convidar você para fazer o nosso quadro Contadores de Histórias e depois você voltar a fazer o seu fechamento. Pode ser? Pode? Como é que funciona isso? Vamos resolver isso, mulher visual. Olha, Ó, eu nem sei como é que isso funciona, mas que eu vou fazer, eu vou. ah lá, que linda. Isso aí, ó, gente, pensa numa mulher porreta ali, ó. Essa mulher sabe fazer as coisas. Que peixe que você tava na foto aquele dia lá que você me mostrou? Um dourado. Gente, pensa num peixe grande. Pensa. Que gostoso demais. Você escola 3 palavras aleatórias. Me fala 3 palavras aleatórias. Cavalo, Cavalo, pescaria pescaria, e comunicação. comunicação. Anote as minhas duas. Pode falar. Livro e dourado. Dourado? O peixe dourado. Uhum. Beleza? Então é cavalo, pescaria, comunicação, livre e dourado. Então é assim, você coloca essas 5 palavras no balaio, você começa a construir uma história com Era Uma Vez, misturando essas 5 palavras. No momento oportuno, você me passa essa história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para Mariana e a Mariana finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, Mariana. Então, Sério? Eu que vou começar? você começa. Então, diretamente de Sinop para o mundo, ela que é mega top coach, dando dicas de comunicação para todos nós, que vai ficar registrado para a posteridade a nossa conexão daqui em 2020, no quadro Somos Contadores de Histórias. Era uma vez. Arrebenta, menina. Era uma vez uma menina chamada Mariana, que amava cavalos e descobriu na pescaria, quando pescou, um dourado, que cavalo é muito bom. Andar, montar a cavalo, mais que pescar, pode ser melhor. Tá faltando uma palavra, cavalo, pescaria. Livro. E entendeu que comunicar é uma habilidade importantíssima, tanto para um pescador quanto para um Amazonas. Essa jovem Mariana, que era de Minas, que teve a oportunidade de morar no Mato Grosso. Um dia jogou a minhoca para tomar banho e pegou o gosto da pescaria. Ela ficou apaixonada. Já tinha andado a cavalo há muito, mas pescar nunca. Na primeira fisgada, teve um dourado na ponta da sua vara. Registrou com uma foto, que resolveu trazer um livro para contar a sua história e se comunicar com o mundo, que além de trabalhar, é possível se divertir. E hoje, nessa fase de pandemia, esse novo momento, novo normal, é possível você ter qualidade de vida e trabalhar à distância. E é isso que ela ensina no seu livro de comunicação, que está versus cavalo com pescaria, que são as duas coisas que essa mulher ama, e traz na veia, no seu DNA, comunicação, que ao descobrir, com muitas falhas, com muito joelho ralado, coração quebrado, que comunicar é uma importante habilidade, sejam com as pessoas ou sejam com os animais. Você precisa saber se comunicar com os cavalos e era lá em Santo Antônio do Levegé para uma próxima pescaria. Páginas de um próximo capítulo.
Aê! Meu Deus, agora deu até calor, viu? Mas eu joguei Mariana, você arrebentou. de comunicação. Foi fabuloso, Mariana. Arrebentou. Ai, ai. Bom, a primeira Queria que vez, você. né? Não, foi ótimo. Eu queria que você fizesse as considerações finais, deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo ao vivo ou que vai assistir daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, não importa. Deixe os seus contatos e gratidão por tudo você ter participado com a gente. Renê, quem agradeço a oportunidade de estar aqui com você, superando esse desafio e dizer que independente do seu canal de comunicação, que você tenha coragem de fazer um pouco diferente e que não espere um melhor momento ou a perfeição ou a melhor oportunidade. Oportunidades a gente também cria, né? Perfeito. Coragem de enfrentar, de se conhecer e de errar. Tenha coragem de errar, porque também errando a gente aprende muito, 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 muito mesmo. Então eu desejo sucesso, que você aprenda primeiro, vocês, né, que estão nos ouvindo, os nossos amigos, que vocês aprendam primeiro a se comunicar com você, porque aquilo que você pensa tem que ser congruente com o que você sente, e o seu comportamento e as suas ações serão resultado da congruência entre o que você pensa e o que você sente. Então, primeiro, cuide da sua comunicação intrapessoal, que automaticamente você vai estar cuidando da comunicação interpessoal. E vai ter melhores e saudáveis relacionamentos. Fabuloso. Senhoras e senhores, coraçãozinhos aqui para Mariana. Gratidão. 2 recados novamente para o final da nossa live. Primeiro, se você deixou um recado, uma conversa aqui, uma pergunta para Mariana, entre no IGTV, porque infelizmente serão deletadas as mensagens na hora que eu encerrar a live. E se você não compartilhar, se inscreva lá no Peãocast, no Spotify, ou lá no YouTube, ou aqui no Instagram, siga ali o Peãocast, também no Facebook Peãocast, ajuda a fortalecer aqui, abre porteira para que a gente possa crescer. E se você não compartilhar essa live ou esse podcast com seus amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Mariana, Mariana, gratidão. Uma boa noite para você. Fica com Deus. Prazer reencontrá-la virtualmente aqui. Que bom, Renê. Muito obrigada. Uma boa noite, um bom descanso a todos também. Beijão. Amanhã temos uma live super incrível com a Aninha, Caminhos do Bem. Participe. Beijo. Fica com Deus. Amém. Obrigada.